Salto para o Futuro está de volta, hoje discutindo os espaços educativos não formais e formação de professores. Eu vou começar esse terceiro e último bloco do programa com um outro e-mail do pessoal da TV Escola de Anápolis, em Goiás. Ela diz o seguinte, dizem o seguinte, professora Sônia, é na troca de experiências, no diálogo constante que ocorre a feitura do profissional professor. Esse processo se dá de maneira social, mais uma referência ao texto do boletim. Eles pedem que vocês comentem essa afirmação e se no meio acadêmico isso está sendo considerado. É o que conversávamos um pouco no intervalo. Também o professor que está nas escolas, ele tem autoestima para fazer essa contraposição com o saber acadêmico, né? Ele se sente forte para isso. Olha, esse é um conhecimento produzido por pessoas também, como vocês, né? Porque ele tem como estabelecer essas relações? Pois é, isso a gente está conversando aqui no intervalo, né? O professor, a formação dele, a própria escola, não são ilhas isoladas de todo o contexto social. Ele é produtor, mas também reflexo dessa sociedade em que ele vive. Se a gente olhar, pelo menos a formação dos professores, assim, o número de alunos que vão procurar os cursos de licenciatura, você vai olhar a origem social deles, e em grande parte essa origem social é de classes socialmente menos privilegiadas. As licenciaturas é essa situação. Esse aluno já traz uma carga de conhecimento, de preconceitos e muitas vezes falta de, como você disse, ele não se vê muitas vezes como capaz de ir além daquilo que ele acha que é mediano. De estar na própria universidade, muitas vezes isso. Então, o que o professor e o formador desse professor deve fazer é mostrá-lo, é percebê-lo como ele é rico no seu conhecimento não formalizado, vamos dizer assim, já que está trabalhando com educação, com esses espaços não formais. O quanto de conhecimento ele traz, e é claro, o quanto ele pode, partindo desse conhecimento também, trabalhar e fazer experiências com uma educação formal, com dito conteúdo formal, ou teorizar sobre isso e mostrar isso para os seus alunos também, em áreas muitas vezes carentes. Então, quando a nossa telespectadora falou antes em relação a faço o que eu faço, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, na realidade a gente tem que pensar que a gente está dentro de um cadinho de contradições, de conflitos, de necessidade de se manter, salários baixos, professores que muitas vezes saem de uma escola e vão para outra e que têm dificuldade de manter uma formação continuada. Essas são questões que ultrapassam a escola, que ultrapassam a nossa vontade de formar um professor mais competente para trabalhar com o ensino e com a cidadania. A Elisete, da TV Escola de Posse, parabeniza o professor Elison pelo texto instigante e muito pertinente à realidade da formação de professores. Ela diz que só gostaria de salientar que ainda hoje existe uma preocupação exacerbada com a formação do aluno para a competitividade, para a realidade do sistema capitalista, o que, consequentemente, reflete na formação de professores. Ela pergunta, professora Ilka, como desenvolver uma formação pensando no ato educativo como um campo de possibilidades, considerando suas realidades, aliada à necessidade imediata de sobrevivência que o próprio sistema capitalista nos impõe. Bom, eu gostaria de falar para todos, né, todos e todas os professores do Brasil, que na verdade a formação inicial, como nossa colega colocava, a Sônia, ela se dá na universidade, nesse espaço, em relação a outros espaços. Então, nós vamos ter um espaço competitivo, sim, mas eu gostaria de, se você colocar uma formação, problematizando sempre essa formação, tanto o real vivido, que é o real que a gente vive no dia a dia, como que foi falado no outro bloco, da questão da escola, que tem um nome e outro não. Eu sempre problematizei. Aí eu lembrava o Brecht, né? Falei assim, peraí, eu estou vendo a placa ali e não estou vendo quem construiu aquela escola. É esse professor, peraí. Eu falava assim para os meus alunos, quem construiu essa escola? Está lá, professora. Pois é, mas e aí, quem construiu?
Quem construiu a escola? É esse o professor. É esse professor que é cutucador, que cutuca mesmo. Né? Como diz na Bahia, futuca. Futuca, que vem, pergunta, que investiga. É um professor meio chato mesmo. Eu acho que é esse que é nosso papel mesmo de professor de história. E não só professor de história, professor de matemática, de português, de outras. Né? Nós estamos falando aí também do professor que forma no curso de pedagogia também, né? Um professor que lida com a diversidade de disciplinas, que é um professor que parte para a investigação, que tem um currículo nas suas mãos, mas que ele rompe esse currículo, ele constrói um currículo em ação ali, de acordo com essa problematização. É nesse professor que eu acredito. É nesse professor. E eu acredito que o professor sabe. Ele sabe. Ok. A gente, infelizmente, o debate está ótimo, mas infelizmente nosso tempo já está no finzinho do programa. Eu pediria a vocês, gostaria que vocês já começassem as considerações finais. O que vocês querem, considerações finais de vocês? O que vocês querem destacar de tudo que foi debatido, das perguntas que recebemos? Quero registrar que a gente ainda ficaram vários e-mails, várias perguntas. Infelizmente, a gente não conseguiu responder. Eu vou passar aos especialistas depois do programa. Mas, de já, agora, as considerações finais, professora Sônia. Então, eu até vou usar um fecho para poder apresentar mesmo um pouco de anseio, dúvida, junto com os meus colegas. Eu acho que é isso. Eu acho que tanto a educação formal, o espaço formal de educação, na formação dos professores, dentro da academia, nos cursos de formação de professores, nos seus diversos níveis, quanto esses espaços não formais, a importância que eles podem ter trabalhando juntos, mais uma vez eu gostaria de frisar isso, é a produção de uma história que esteja sempre pensando na nossa vida. E a nossa vida é competição também, botando a questão, e é conflito. Né? A vida dos seres humanos, né, tanto pensado individualmente quanto pensado enquanto grupos, é conflito, é competição. Isso não é necessariamente mal, se a gente souber trabalhar essas questões. O ser humano, não gosto muito dessa palavra progredir, mas vamos usá-la aqui, na falta de pensar uma melhor, o ser humano progride, ele cresce assim, cresce enquanto indivíduo e cresce enquanto parte dos diversos grupos que ele organiza e do qual ele participa na vida. Esses espaços não formais podem engrandecer a formação dele, não apenas como professor, como pesquisador de história, mas como indivíduo. Okay. Né? Muito obrigada, professora. Professora Elison. Bom, inicialmente, né, eu gostaria de frisar uma questão que eu trouxe no texto, né, que nós precisamos pensar universidade, escola, né, na relação de diálogo, né, principalmente nesses espaços. Nós da academia com nossos saberes, com as nossas pesquisas e os professores da escola com as suas pesquisas, com os seus saberes, suas experiências, suas memórias e tentarmos nos encontrarmos. Aí sim nós podemos avançar na perspectiva de uma outra formação que possibilite outras formas de pensar para além dos modelos prontos do que deve ser um professor e que dê essas possibilidades desse fazer-se desse professor. Né? Porque durante muito tempo nós, academia, pensamos para o professor. Né? Nós dissemos para os professores o que deve ser feito e não buscamos o que eles podem nos dizer. Então precisamos chegarmos a um meio do caminho e nos encontrarmos e dialogarmos. Por outro lado, também precisamos perceber nos nossos diferentes espaços o que é possível fazer. Por mais pobre, por mais dificuldades que se tenha na minha escola, e a gente sabe as dificuldades que grande parte das escolas tem, eu vivi isso durante 10 anos, né, sei muito bem o que é trabalhar na escola pública de bairro, com problemas, mas nós sempre buscamos, sempre temos a mínima possibilidade de ir além disso, né? Ir além do que o livro didático, né? Pensar esse livro didático como uma ferramenta, às vezes um dicionário. Né? Eu tive uma experiência, por exemplo, de trabalhar com dicionário buscando o que é independência com alunos de quinta série. Ok, professor, muito obrigada. Professora Ilka. Bom,
eu gostaria de agradecer e gostaria também de frisar aqui um encontro onde que nós construímos a nossa identidade no Brasil e que rompe um pouco, aliás, não é romper, ele aproxima, né, a academia da escola, que é o nosso encontro Perspectivas do Ensino de História. É um local e um tempo de se construir também essa identidade, de pensar essa identidade. É um tempo e espaço de troca de experiência, de diálogo, das experiências vividas mesmo, né? Dessa problematização do saber histórico escolar, e que não é menor do saber histórico acadêmico. Ele é diferente, mas não é menor. Eu gostaria de frisar isso. O nosso saber construído na sala de aula, ele é um saber próprio, ele é um saber que tem local, e isso é importante. E vamos valorizar isso, professores, meus companheiros de destino, que eu também comecei como professora primária na década de final dos anos 70, né, 79, e vim construindo essa minha saga. E gostaria também que a gente construa a nossa saga pensando e repensando nessa aproximação com a academia e não nesse rompimento, porque cada um tem sua contribuição a dar. Tá certo. Bom, chegamos ao final da série Espaços Educativos e Ensino de História. Eu agradeço as presenças dos professores Elison Antônio Paim, da Universidade Comunitária Regional de Chapecó e coordenador do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, Sônia Vanderlei, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Ilka Miglio, da Faculdade de Educação de Bom Despacho, em Minas Gerais. Obrigada também a você que participou do Salto e nos ajudou a fazer essa série. Mas antes de terminar, hora de revisitar a memória do Salto para o Futuro. Neste ano em que o programa completa 15 anos, vamos rever pontos importantes de nossa trajetória. Foram muitos os vídeos produzidos pela nossa equipe. São experiências de escolas de todo o Brasil, reportagens, trechos de filmes e clipes musicais. A gente encerra a série Espaços Educativos e Ensino de História com uma atividade gravada em 1999, numa turma de 8ª série da Escola Municipal Gonçalves Dias. Até a próxima série. Salto para o Futuro, 15 anos, parceiro do professor. As aulas expositivas são importantes, elas sempre vão ter importância. Por mais que a gente tenha outros recursos, elas são importantes, porque é através delas que a gente dá instrumentos para os alunos para que eles possam partir. Nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto sempre foi considerado um mês com muitas atividades na política brasileira, né? Sempre foi um mês em que aconteceram muitas coisas importantes na política brasileira. Então, a morte de Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros. E aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou propor a vocês que nós façamos um paralelo entre governos autoritários que o Brasil já teve, como a ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo, que ocorreu de 1937 a 1945, e os governos militares, que ocorreram de 1964 a 1985. Então, eu acho que a gente poderia propor uma atividade, nós fazemos um paralelo entre esses dois momentos da história do Brasil. E eu vou pedir, então, que vocês pesquisem, tá? Que vocês comecem a ver como foram esses dois períodos, o que eles tiveram de semelhante e também o que eles não tiveram de semelhante. É importante que eles pesquisem livros, é importante que eles pesquisem jornais, é importante que eles pesquisem entre eles. A Constituição de 1937 era influenciada pelo fascismo e dava poderes totais ao presidente. Na minha opinião, o professor ele deve estar sempre presente na pesquisa, como orientador, quer dizer, aquela pessoa que vai conduzir, que vai dar um rumo para a pesquisa do aluno. Então, daí a importância da gente estar sempre passando entre os grupos e tentando mostrar ao aluno daquilo que está sendo feito da melhor maneira possível. Professora, o presidente é um dos exilados que estão agora no poder e esses outros ministros aqui também? Existe outros sem ser esse? Existem também. Mas esses aí foram o que o jornal publicou, né? Então, quem são esses ministros? Num trabalho de história, é importante que, após qualquer pesquisa, haja um debate, porque é nesse debate, realmente, que os alunos vão, entre eles, trocar ideias, aquilo que às vezes ficou mais entendido por um aluno. Bípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui
passaram sambazinho.